Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus bem alto aí. Mais alto. Eu estou muito feliz de estar aqui. É um privilégio estar na igreja aqui do meu amigo, pastor Luiz. O pastor Luiz é um amigo íntimo que eu tenho. Eu abro meu coração para ele, ele é realmente especial, né? Da outra vez eu comentei como Deus faz as coisas. Era, né, de Pissarras, ele era aqui de Curitiba, mas a gente foi se encontrar lá na Estância Paraíso, né? E ele foi resposta para minhas orações, porque eu estava perguntando, pai, é para mim ir para Curitiba mesmo? E aí encontro ele no mesmo quarto, né? Foi uma bênção de Deus, me deu um livro, que através desse livro eu conheci a Jocum, e esse ano eu fui para a Amazônia fazer a minha primeira viagem missionária, e agora voltando da África, né? Então, sua vida seja louvada, meu amigo. Amo você e sua família. Continue crescendo e é um privilégio aí ser seu amigo. Obrigado, Rafa, por ter vindo também. A cada um que veio aqui essa noite, que Deus abençoe vocês. Está no meu coração muito forte falar de amor, mas vindo para cá também, Deus falou, fala um pouquinho de fé, né? Hoje é quarta-fé. Se eu perguntar para vocês, como é que está a fé de vocês? Aquela fé realmente inabalável. Aquela fé que você tem a certeza absoluta que vai acontecer. E Deus trouxe no meu coração a história daquela mulher do fluxo de sangue. Ela ficou 12 anos com fluxo de sangue. Ela tinha bens, e ela gastou todos os bens dela com médicos, e ela não foi curada. E sabe o que Deus me trouxe assim, ó? Quando ela soube que Jesus estava lá, não conta que ela estava orando, não conta que ela estava acordando às 3 horas da manhã para orar, que ela estava fazendo jejum, não diz, provavelmente ela não estava. Isso é importante? Com certeza é importante, né? Tem coisas que só nesses momentos que Deus vai entregar para você. Mas o que Deus me trouxe assim, ó, com clareza, ela tinha fé. Aquela fé realmente inabalável. Aquela fé que ela sabia que se ela encostasse na manta de Jesus, ela ia ser curada. E ela foi. Eu tenho certeza, se ela tivesse fé, que se ela chegasse a 500 metros de Jesus, a fé dela fosse essa, ela ia chegar a 500 metros de Jesus e ela ia ser curada. Tenho certeza disso. E eu volto a perguntar, como é que está a fé de vocês? E Jesus disse, não é eu que te curo, mas ela falou, mulher, a tua fé te curou. Será que você realmente está com fé? De às vezes romper em algum pilar da sua vida? Talvez financeiramente? Talvez você está aqui e quer converter alguém da sua família, talvez sua esposa, seu marido, seu filho. Mas você tem certeza que vai conseguir ou às vezes tem aquela dúvida? Ou às vezes o inimigo coloca aquela dúvida que você não vai conseguir? É para a gente refletir. Quarta fé, que a nossa fé realmente seja inabalável. Jesus fala, né, que seja de um tamanho do grão de mostarda, que ela vai ser gigante. E quando eu falo isso, essa palavra também volta para mim, né? Que o ouvido mais perto da minha boca são os meus ouvidos aqui. E realmente faz eu refletir que alguns pilares eu tenho que ter mais fé. Realmente acreditar. Né? E abrindo meu coração para vocês, eu tinha uma coisa já desde o passado, e as professoras pioraram isso, né? Com algumas correções aí inadequadas. Mas eu tinha fobia de falar em público. E cresci, fiz faculdade, fiz pós, era sempre aquela dificuldade de falar em público. Fiz oratória, não funcionou muito, mas quando eu conheci Jesus, realmente as coisas começaram a mudar. Talvez você está aí sentado, às vezes você olha o pastor Luiz falando tão bem com aquela dicção perfeita, né? Às vezes você mas será que um dia, né? Isso não é para mim? Não, é para você também. Mas comece evangelizando na tua casa, para os teus filhos, na tua empresa onde você está. Deus vai te usar. E é um processo, onde você está. Esse é o evangelho. E de evangelizar para todos, para realmente todos. Então a primeira palavra já é sobre fé. E se a gente for lá para 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13 também, ali diz, né, Paulo falando que as coisas mais importantes é a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Então elas andam juntas, né? A fé, você acreditar. A esperança, não desistir. E o amor é o maior de todos. O amor ao próximo, né? Então, gente, a palavra que eu tenho para trazer para vocês nessa noite, eu pedi para Deus também, né? Que me trouxesse algo que conseguisse, assim, passar um pouco do que eu vivi na África, né? Que realmente foi muito intenso. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia. Pode se colocar de pé também. Está lá em Mateus.
Mateus capítulo 25, versículo 31. Acharam? Vamos lá. O julgamento das nações. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em um trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa ovelhas de bodes. E colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Aleluia! Palavra bem clara. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos com um estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me vestiram, não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, ou não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a algum desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Glória a Deus. Vamos orar de novo, gente. Fechem os olhos. Gostaria que vocês também profetizassem, orassem junto. Profetizem em coisas que vocês talvez deixaram para trás. Acreditem. Realmente o ano que vem vai ser o ano da provisão. Ainda tem muita coisa boa para acontecer esse ano aqui. Então, meu Senhor e meu Deus, estamos aqui nessa noite, Pai, colocando-os aos seus pés, meu Pai. Eu te louvo e agradeço, Pai, por estar aqui, Pai. E eu peço que o Senhor dê ordem aos seus anjos, meu Pai, para cercar essa igreja à frente, atrás, lado direito, lado esquerdo, Pai. Anjos de fogo, meu Pai, para eliminar qualquer potestade, meu Pai. Para sejam liberadas todas as bênçãos para os teus filhos amados aqui, Pai. Pai, ressuscita, Pai, a fé deles, meu Pai. Sonhos que talvez eles desistiram, meu Pai, estimulado por pessoas ou situações desse mundo, Pai. Pai, aviva essa igreja, Pai. Uma igreja maior, Pai, eu te peço também, mais fiéis, mais pessoas aceitando a Jesus, meu Pai. Distribui e despeja aqui os dons espirituais, Pai, dons de discernimento de espírito, dom de cura, meu Pai, revelação, Pai, dê sonhos proféticos aos teus filhos, Pai, levante profetas, Pai, fale através do Espírito Santo no coração deles, meu Pai, para que eles possam acessar tudo que já está liberado no mundo espiritual, Pai. É o que eu te peço, Pai, com autoridade em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Gente, essa palavra ela é direta, né? E ela é tão clara, tão forte, que faz a gente realmente repensar muitas coisas. Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. E assim, às vezes eu me coloco no lugar dele, né? Nós somos filhos dele. Aí imagina o sofrimento de um pai ver filhos perecer. Né? Filhos ali que estão colhendo muitas coisas que às vezes são maldições hereditárias. E às vezes tem filhos prósperos, mas eles não estão abençoando. Talvez estão muito preocupados em aumentar suas fortunas, né? Sem olhar para o próximo, às vezes muito atarefado no profissional,
Às vezes está ali um morador de rua, não vou parar, não, talvez ele vai usar esse dinheiro em outro lugar e você não ajuda. E olha o que Deus falou, ele vai voltar e ele vai separar em ovelhas e bodes. E aí não vai adiantar, Deus, mas eu não sabia que era você. Não, por isso, ame o seu próximo como a si mesmo. É tão simples e é tão fácil. Eu digo uma coisa para vocês assim, ajudar o próximo, isso eu percebi ao longo do tempo, né? São 15 anos à frente de uma instituição, 8 anos sendo palhaço de hospital, e no começo eu não entendia por que você é tão renovado, tão feliz, tão alegre, tão contente, mas eu percebi que quando eu ajudava, na verdade eu estava sendo ajudado. É desproporcional. Esses dias, faz o quê? Um mês, Deus me trouxe até hoje, essa experiência que eu tive. Foi a primeira vez que eu fui na praça de Curitiba para evangelizar. Já tem uma equipe da Lagoinha aqui de Curitiba, que vai todos os sábados na praça, ali às 2h. Eu falei, não, eu vou, né, eu quero levar mais o evangelho. E aí, quando eu estava saindo de casa, já deu um problema, eu tive que voltar. Aí, daqui a pouco fui, deu outro, tive que voltar para casa. Eu falei, inimigo, tu não vai me parar. Não, hoje eu vou naquela praça. Só que quando eu estava voltando, isso era um sábado às 14h, um sol bem grande aqui, um sol bem forte em Curitiba, eu vi uma mulher lá, de uns 40 e poucos anos, carregando aqueles carrinhos de papelão, né, até a boca, e o Espírito Santo falou no meu coração, vai lá, entrega o que tu tem na tua carteira. Eu falei, amém. Aí fui lá, abordei ela, com toda delicadeza, falei, Deus manda te dar esse dinheiro aqui. E ela, meu filho, Deus é bom, né? Eu falei, Ele é maravilhoso, Ele gosta muito de você. E aí, o que eu perguntei para ela depois? Ela chegou, e eu, na verdade, eu fui perguntar mais coisas, né? E eu falei, como é que você está? Você mora há tempo em Curitiba? Ela, não, eu moro há tempo aqui, eu estou, né, com a minha filha, agora ela veio morar aqui em casa, ela também tem mais uma filhinha pequena. Assim, meu filho, lá não está, às vezes, muito fácil, né? Então, eu carrego o papelão para levar comida para casa, para não faltar. Mas eu te digo uma coisa assim, Deus, Ele é tão bom, mas Ele é tão bom, que a gente não é digno de receber as bênçãos deles. Ele tem sido maravilhoso para mim. Quem é que aprende com isso? Quem é que aprende? Isso é uma faculdade. É uma faculdade, assim, Eu saí de lá e falei, meu Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Na África, a mesma coisa. Eu separei alguns vídeos aqui, daqui a pouco eles vão colocar, para vocês entenderem um pouco mais, assim, a fundo, o que é o sofrimento, né? Às vezes, de crianças que não têm nada. Elas não estavam pedindo, assim, um carrinho, elas estavam querendo alimento. Eu realmente, assim, eu fui impactado, né? Eu já vi muitas coisas dentro do hospital, né? Muitas doenças, câncer, membros amputados, desde crianças, bebês, até gente mais de idade. Muitos relatos, né, de pessoas que às vezes negligenciavam a sua saúde, não cuidavam e estavam lá. Às vezes, quando tem a oportunidade de sair, né, elas realmente repensam tudo, cuidam mais da família. Mas eu acho que nenhum ser humano assim, ele está preparado para ver lá o que eu vivi na África, porque realmente foi muito forte. André, pode colocar o primeiro vídeo? Bom dia. Vou dar um pausa só, deixa eu explicar um pouquinho. Bom dia. Então, assim, na verdade foram 11 dias, tá, Luiz, que eu fiquei lá na África, a gente foi para Angola, né, através de uma amiga indianara, me avisou dessa viagem, foi com o profeta Saulo, que muitas vezes também está ministrando aqui na Lagoinha, uma bênção de Deus, e a gente foi em 19 pessoas. Então, a gente foi lá para a capital da Angola, que é Luanda, uma cidade lá que está à beira do mar. E no primeiro dia que a gente chegou, tem toda a questão de fuso, a gente fica meio desnorteado, mas a gente já foi para a igreja da Lagoinha que tem lá, e a gente começou a separar a questão de cestas básicas, né? Porque o valor da viagem, a gente também já estava contemplando a questão de a gente doar uma parte desse valor, né? E aí eu estava na igreja lá, comecei a montar cestas e tal, com o maior carinho, daqui a pouco veio 3 crianças, dá para ver que eram bem carentes, né? Uma idade ali de 3 a 5 anos, estavam bem sujinhas assim. E eu deixei de fazer o que eu estava e fui lá conversar com elas, né? Aí comecei a conversar, né? Como é que elas estavam, a família e tal, quantos irmãos tinha. E lá é muito normal ter até 7 irmãos, cada família, né? É bem assim. E aí conversa vai, aí eles ficaram perguntando também coisas para mim. Daí do nada eles falaram assim, ô tio, o tio não tem comida? A gente está com fome. E eu não tinha trocado ainda a moeda, até tinha um mercadinho ali perto. Eu não tinha trocado ainda, não estava sem nada. Daí eu fui ali com a líder, né? E falei assim, o menino pediu comida.
Aí eu falei, será que a gente consegue dar alguma coisa aqui? Ele vendo que tinha bolacha, né? Ela falou, William, assim, ó, a gente vai amanhã, e não vai ser aqui, vai ser em outro lugar. Se você der uma comida, vai vir já juntar aqui umas 150 crianças, do nada. E aquilo lá já me rasgou no meio, né? E aí eu voltei ali com delicadeza, comecei a conversar, daí expliquei, né, que a gente estava indo para outro lugar, já estava tudo contadinho e tal. E quando eu estava voltando, assim, meio acrebantado ainda, tocou uma música que eu não tinha ouvido no Brasil. Eu fui ouvir só lá, que aquela música agora está bem famosa, que é Ele. Por Ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo e com alegria, donos dos meus dias. E aí eu entendi que realmente eu estava gastando a minha vida para Jesus. Eu estava lá entregando tudo. E a música fala que a gente perde algumas coisas. Só o que a gente ganha é infinitivamente mais. O que a nossa família ganha de proteção é infinitivamente mais. Eu digo uma coisa para vocês, o melhor chefe que vocês podem ter é Jesus Cristo. A melhor pessoa aqui nessa terra que vocês podem trabalhar é para o carpinteiro. Porque ele é maravilhoso. Ele vai lá, ele te faz passar por deserto, daqui a pouco ele te mima, aí te joga de novo, ele vai lá, passa com o trem por cima, reconstrói, aí tu está aqui, aí te levanta, daqui a pouco passa com o trem de novo. Porque o que ele tem para nós é muito bom. Eu digo assim, ó, vale a pena, ele cuida em várias áreas. Eu trabalho no mercado imobiliário, esse foi um ano assim que eu trabalhei muito menos, a metade do tempo eu fiquei viajando, e mesmo assim vendas acontecendo. Coisas que eu fico assim, de verdade, eu falo para meus amigos, o Rafael está aqui, às vezes eu digo que eu fico constrangido em dizer que eu sou vendedor. Porque às vezes é gente me ligando, né, comprando apartamentos no litoral, valor agregado, sem objeção. Então, assim, ó, é nitidamente a mão dele, mas ele sabe que eu estou trabalhando para ele. Quando você de verdade trabalha para Jesus, ele cuida das suas coisas. Isso é uma verdade. E esse ano ainda, só para vocês terem uma ideia, do nada o profeta me aborda ali perto de onde eu morava, ali na época em Penha, e aí falou em línguas estranhas e falou assim, olha, Deus manda te dizer que Ele está dando livramento para uma pessoa assim, 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 e começou a descrever minha mãe. Assim, 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 e eu já entendi que era minha mãe, e aí no final ele falou, não é tua mãe? Eu falei, é minha mãe. Essa madrugada ela tem um infarto fulminante. E Deus está livrando ela disso. Eu liguei para minha mãe, ela nem tinha me contado, mas ela tinha um problema no coração, mas ela já estava tomando remédio. E ela foi livre disso. E aí eu pergunto, se eu tivesse muito dinheiro, tivesse talvez um jatinho, eu falar, não mãe, eu vou te mandar para o Albert Einstein. Talvez não ia dar tempo. Então, gente, assim, ó, de verdade, vale a pena servir o carpinteiro. É só ter discernimento no que ele quer para a tua vida. E se ele quer, só vai. Né? Ele me arrancou de Joinville, me jogou lá para Pissarras. Foi um processo de 2 anos, onde eu fui moído, triturado, o trem passou por cima e assim vai. Mas depois comecei a colher muita coisa. Quando eu já estava assim, né, bem melhor do que eu estava, já muito avivado, aí ele fala, vai para Curitiba. E aí, né, já contei a história do Luiz, foi uma bênção de Deus, e as coisas começaram a acontecer. No segundo dia, a gente foi daí para um lugar chamado Sekele, e aqui foi bem na hora que a gente chegou. É um lugar assim que ele fica bem afastado assim da capital lá, e tinha mais ou menos umas 500 crianças. E quando a gente chegou, ela já sabia que nós ia vir, e elas estavam assim, né, cada uma com o seu potinho. Então agora pode soltar o vídeo, André. Bom dia! Bom dia! E aí? Bom dia. Bom dia! Chegamos. Tudo certo? Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia! E aí? E aí? Bom dia. Bom dia! Bom dia! Deus abençoe. Proteja a vida dessas crianças. Bom dia, bom dia! Pode passar o segundo, e aí depois pode pausar. Vai lá, vai lá. Vai. Pra cá, ó. Conduz ela, conduz. Pode pausar aí, André. Gente, assim, ó, ele já falou para nós, quando for servida a comida, não vai ter nenhuma organização. Realmente, assim, vai ser uma loucura.
e aí tem que meio que administrar, vai ter gente querer furar fila. E aí no começo eu estava ajudando, né, a não furar fila ali, mas depois eu comecei a servir o arroz. A gente estava com bastante arroz e feijão com calabresa, né. E quando eu estava servindo ali, teve uma hora assim que eu não aguentei, né. Veio uma emoção muito forte, eu não consigo nem descrever, porque eram muitos sentimentos ao mesmo tempo acontecendo. E, como eu falei, né, ninguém está preparado para ver isso, né? E aí tu olha aquelas crianças lá, tudo com muita fome. E te faz pensar, né? Pelo menos, não sei o que vocês passam na cabeça, mas na minha, estava que às vezes eu era um filho ingrato, né? De talvez às vezes reclamar da comida, de às vezes, né, ficar triste com alguma venda perdida. E ali, gente, eles não estavam querendo muita coisa. Eles estavam só querendo comida. É forte realmente demais, assim. Pode soltar, André. Vai lá. Vai. Pode ir pro próximo. Pra cá, ó. Com 2 a... Serva do Senhor. Ela era hebreia. Ela era hebreia. Um dia aconteceu uma guerra Teve uma guerra. entre Israel e a Síria. Como é que E você a chama? guerra foi entre Giovanni. Israel e a Quantos anos você Síria, tem? 2 países. 11 anos. Ganhou a guerra. Como é que você A tá? Você tá Síria bem? ganhou a guerra Você tá preparado para o almoço? Com a parte e do Senhor trouxe pra levou a gente? menina pra Você já conhece Síria. Jesus? E ela foi Você gosta? trabalhar na Ele trouxe a gente lá do E Brasil ela pra cá. foi trabalhar Pra trazer onde? comidinha pra vocês. Tá bom? Amém? Pode continuar. Serva do Senhor. Pode parar, Deus. hebreia. Ela Tem um casal que eu conheci incrível, que estava nessa caravana também. Eles são lá de Brasília, e eles têm uma lanchonete que vende coxinha e pastel. E o profeta Saulo falou que existe um fenômeno lá, porque eles abrem e é sempre cheio. Até fechar é sempre cheio. Eles moram no condomínio fechado, tem carro importado. Só que esse casal, gente, muitas vezes eles fecham as portas, já tem uma equipe de 5, 6 pessoas, aí eles têm fantoche, e daí eles vão para outras cidades evangelizar. Foram para o Rio de Janeiro, agora eles estavam lá na África, né? A loja 100% fechada, e estavam levando o evangelho, né? Então, com historinhas para essa criançada, falando da Bíblia, né? Um pouco, bem sutil, e realmente foi incrível, né? Então, mostra como Deus realmente cuida, né? Das pessoas. Pode ir para o próximo, André. Pode parar. Aqui, se eu não me engano, já era o 4º dia. A gente daí saiu de Angola e foi para Benguela, que dá mais ou menos 1h30 de avião. E a gente foi daí para um lugar que é muito, as estradas assim bem ruim. E com a van, a gente levou ali cerca de uns 40 minutos até chegar na primeira lagoinha que fizeram na Angola, em Benguela. É no meio do nada, no início não tinha nem a questão do teto, era chão batido. E olha que incrível, tudo começou há 30 anos atrás, quando o evangelista da Jocum foi para lá levar o evangelho, conheceu uma pessoa, pregou o evangelho para ela, deu uma Bíblia, e essa pessoa se tornou pastor, que é o pastor que cuida de Benguela. Então, às vezes, uma coisa pequenininha, né? Uma igreja cheia de gente, uma igreja que tinha uma instituição séria, cuidando das crianças, dando a questão de alfabetização, né? Porque essas crianças aqui, elas não têm identidade, então não conseguem ir para a escola, isso já vem dos pais, né? Então, elas ficam largadas, e tem instituições realmente muito sérias lá para cuidar da educação delas. Pode ir para o próximo. Ô, Tia, vamos ensinar ele a musiquinha do Homenzinho Torto? Pode parar. Então, aqui está a igreja, ó, da Lagoinha. As crianças, né, da instituição. E eu digo para vocês assim, ó, a África é uma terra que emana leite e mel. Porque o poder do Espírito Santo lá é muito forte, é incrível. Os cultos lá, gente, é uma vibração. É gente realmente assim, ó, mas cantando com fervor. As pessoas às vezes levantam uns trenzinhos, começam a fazer trenzinho no meio do culto, no louvor, e fica lá uma festa, uma alegria, é muito forte. Hoje, a África, existem 3 principados fortes, que é o principado da miséria, por isso que às vezes é difícil quebrar, da prostituição e da feitiçaria. Feitiçaria, eles são conhecidos a nível mundial, lá é muito forte, né? Então, realmente, a gente estava com bastante intercessor, né? O Luiz também estava intercedendo, porque realmente era sério.
Mas nos cultos assim era uma presença muito surreal. É um lugar assim que realmente eu indico conhecer. Com certeza vou voltar porque é viciante estar lá. Pode ir para o próximo, acho que é uma foto agora. Teve alguns momentos marcantes, né? Esse aqui foi um deles. Quando a gente chegou, não tem condições de todas as crianças estudarem, né? E essa aqui estava no lado de fora, uma menina. E poucas vezes, eu confesso para vocês, que eu vi um olhar assim com tamanha tristeza, né? Algumas vezes dentro do hospital. Porque por mais que a gente estava lá, aquelas crianças não estavam chorando, não estavam se vitimizando. Elas estavam alegres, né? Era outro ensinamento para nós. Mas tinha poucas que estavam assim, ó. E essa menina, eu fui lá, né? Conversar com ela. Aí fui orar por ela. Mas eu não consegui chegar aqui nesse coraçãozinho dela. Possivelmente aconteceu muitas coisas ruins, né? Talvez até espíritos ainda estavam dentro dela. Mas tem uma coisa para romper tudo isso, né? Que é o quê? Que é o amor. O amor é o remédio para tudo. Nada suporta o amor, né? Por isso que Paulo fala que realmente é o dom mais forte, mais importante que existe, né? Mas falei com o pessoal também para dar uma atenção especial para ela. E às vezes a gente segura, né, para não pegar, trazer para o Brasil. Mas tem todo um processo de adoção. E até pessoas, né, que eu conversei sobre a viagem da África, comentaram, olha, mas é difícil, né? Às vezes tu tá lá, não tem como ajudar todo mundo. Como é que tu vai ajudar todo mundo? Eu falei assim, não pense assim. Se tu pensar assim, tu não vai fazer nada aqui nessa terra. Mas o pouquinho que tu faz é muito, para muitas pessoas. Né? A gente foi lá, a gente profetizou, né? A gente levou a presença do Espírito Santo, a gente falou de Jesus, a gente ajudou também em ONGs, né? Continuamos ajudando, divulgando, tem sistema de apadrinhamento que você pode fazer, por apenas R$50 por mês, tu consegue tirar uma criança, consegue começar a dar educação para ela e alimento, né? Se tiver alguém interessado depois fala comigo, depois do culto, mas é fazer a nossa parte, né? Pode ir para o próximo, André. Parar. Aqui já foi outro bairro chamado Lixão. E por que lixão? Porque realmente antes era um lixão que o pessoal ficava lá e virava o lixo para comer. Hoje não existe mais o lixão, mas eles continuam lá. Foi um dia assim, muito agradável, o pessoal estava muito feliz, tem um pastor que também cuidava. Né? Pode passar o próximo, André. A gente também levou alimentação para eles. Todos que não tiveram na bicha não vão receber. Todos que não tiveram na bicha não vão receber. Pode parar. É incrível, né? E é constrangedor por toda aquela situação ainda das crianças alegres, rindo, não estão se vitimizando. E uma coisa que elas faziam também quando elas olhavam para nós, ela pegava, olhava assim para o olho e olhava para o pé. Aí eu comecei a perceber, mas eram todas, né? Olhavam para o pé. E por quê? Aí eu fui entender que a grande maioria não tinha nada para calçar. Estavam todas descalças. Então elas olhavam para o teu pé para ver assim que era uma novidade, né? E às vezes a gente reclama por pouco, né? Por isso que eu digo, a missão lá não foi para eles, foi para o William. Para o William realmente refletir muitas coisas, né? A gente sai meio mexido, né, com tudo isso. A gente também conheceu realmente lugares incríveis lá também. A gente conheceu resorts da classe rica. Mas na minha mente assim não vem esses lugares, vem essas crianças, né, de fazer algo por elas. Deus não ia levar a gente lá para ser uma viagem turística, né? Mas Ele espera algo, né? Então a gente tem que orar, tem que interceder. Né, ajudar às vezes financeiramente, divulgar e pensar, né, às vezes quando você vai murmurar, pensar, caramba, tem gente que não tem nada. Né, refletir, porque às vezes a bênção de vocês pode estar tão próxima, mas é tanta murmuração que você acaba perdendo ela. Imagina, Deus está olhando, pô, mas caramba, reclamando de novo, pô, você não entendeu ainda. Pode ir para o próximo. Aqui era a igreja, que era lá no Lixão. Ela não era da Lagoinha, era uma outra denominação lá. Mas aqui foi um dos cultos que eu senti mais forte a presença do Espírito Santo.
estava assim, ó, muito forte. Eu só entrei e já comecei a chorar, e chorar, e chorar, e a presença assim aumentando, 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 até que o Espírito Santo veio no meu ouvido e falou assim, ó, para muitos isso aqui é um grande lixão, para mim é uma grande minas de diamantes. E ainda trouxe assim, ó, pessoas às vezes buscam coisas em lugares, e ainda deu exemplo de Las Vegas, e ele falou assim, não tem muita coisa lá. É surpreendente. Tu vê isso aqui e tu vê o carinho também que Deus tem, né? De estar ali, realmente para Ele vai levantar grandes pessoas dali, não tenha dúvida disso. Por isso que Ele se alegra, né? De ver pessoas que estão ali fazendo bem, né? Está prosperando e está ajudando. E eu volto para a mensagem, ajudar o próximo. Né? Quando os fariseus quiseram, né, questionar Jesus e perguntar, Jesus, mas quais são os principais mandamentos? Jesus citou só 2, amarás o teu Deus com todo o teu amor, com todo o teu entendimento. E o segundo, amarás teu próximo como a si mesmo. Ele só falou 2. A vida pode ser muito simples. Às vezes somos nós que dificultamos, né? Pode ir para o próximo, André. Parar. Eu tive que adaptar, eu nem sabia que eu ia apresentar de palhaço lá, então eu botei uma roupa, botei uma tampinha de Coca-Cola aqui no nariz e fui lá, né? Então eu falei, né, que eu sou campeão mundial de várias modalidades, né? Aí a primeira que eu sou campeão de obedecer a mãe. Quem obedece a mãe? As crianças, eu. Quem obedece o pai? Eu. Quem obedece a professora? Eu. Aí eu falei, agora eu vou fazer uma mágica de malabarismo. Quem aqui já viu malabarismo? Aí ninguém levantou a mão, eu me liguei aqui lá. Não tem, né? Aqui geralmente é comum o pessoal estar no sinaleiro, então lá ninguém levantou, mas eu fiz e interagi e foi muito bom, né? O meu personagem ali é o Vitorino de Jesus, também está no Instagram, quem quiser acompanhar. E ali do lado estava o pessoal que fazia ali a questão dos fantoches, né? Realmente incrível. Essa aqui é a instituição chamada We Care, a gente tem aqui também em Curitiba, essa aqui é lá da Angola, bem sério, eu conheci. Hoje, né, eles cuidam já, se eu não me engano, de 30 crianças e tem uma fila de espera ali na casa de 200. Então, isso que eu comentei, né, com R$50 já consegue pegar mais uma criança e alfabetizar e dar questão de alimento, né. Aqui estavam elas já sendo bem alimentadas. Tem mais alguma? Essa é a última, né? É incrível assim. Poder levar um pouco do amor, né? Como a gente aprende em troca, né? Eu falei um pouquinho de fé, eu falei um pouquinho de amor. Só para finalizar, falar um pouco de esperança, né? Conforme são as 3 aí que estão na Bíblia em Coríntios. Esperança. A gente tem que ser pessoas que levam isso para frente. Além de ter a nossa esperança, levar a esperança para as outras pessoas. Eu li num livro, uma história verídica que aconteceu nos Estados Unidos, tinha uma professora, na verdade a escola começou com um projeto de levar as crianças que às vezes iam para o hospital, elas acabavam ficando muito tempo e perdendo o ano letivo. Então eles tiveram uma ideia brilhante de levar os professores dentro do hospital para elas não perder o ano letivo. E aconteceu de uma criança ir para o hospital e ia falar, professora, e era a primeira vez dela, né? Você vai lá, alfabetizar ela no hospital. Ela falou, tá bom, eu vou. Só que ela não sabia o que a criança tinha passado. Era uma criança de 8 anos, se eu não me engano. E ela foi 70% queimado, o corpo dela. E ela ficou muitos dias, só que ela desistiu praticamente da vida dela, essa criança. E eles deram bastante medicação para ela e não reagia mais, ela estava na última. E a professora foi lá. E quando essa professora ela entrou nesse estabelecimento, no hospital, ela viu aquela cena, ela não estava preparada, ela se emocionou, começou a chorar muito, começou a chorar, e aí tentou ainda falar algumas coisas para a criança, e a criança ficou ali olhando, daí ela chorou mais um pouco, aí ficou ali a questão de uns 10 minutinhos, e a criança só olhou para ela assim, e ela não conseguiu e saiu do hospital. E foi para casa assim, realmente arrasada, né? E aí no outro dia o hospital ligou para ela.
hospital ligou para ela e disse assim, ó, antes de ligar, quando ligou, ela já disse assim, ó, me perdoa, eu não estava preparada para isso. Ela falou, não, na verdade a gente quer entender o que você fez para aquela criança. Porque quando você saiu, ela começou já a responder aos medicamentos, começou já a ter uma melhora. E essa criança, depois de uma semana, ela saiu do hospital. E aí foram perguntar para ela o que aconteceu. Essa criança falou, eu realmente eu já imaginava que eu ia morrer, eu perdi completamente as minhas esperanças. Só que quando eu vi uma professora, quando eu vi que uma professora ainda ia me alfabetizar, eles não iam mandar uma professora se achasse que eu ia morrer. E ele viu esperança nela. Que nós possamos levar isso para frente, para o próximo. Mais amor, fé, esperança. Né? Eu tenho algumas pessoas assim que realmente eu acho incríveis, né? Que eu aprendo muito. E uma delas é a Madre Teresa de Calcutá. Ela é da Igreja Católica, mas ela fez um trabalho incrível. O instituto dela cresceu a nível mundial. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. A gente tem que respeitar ela. E lendo, eu li um livro dela muito grande. E disse uma vez um jornalista chegou para ela assim, Rafael, e perguntou: meu Deus, você deu um banho num leproso? Eu nem por $1 milhão eu dava um banho no leproso. Daí ela falou para ele assim, ó, eu também não daria banho no leproso por $1 milhão. Eu dou banho porque eu amo ele. É pelo amor. Quanta sabedoria, né? Ela tem uma frase que já faz, eu acho, uns 10 anos, que me impulsiona, que é assim: sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano é menor. Uma grande mulher. E lendo ainda uma parte do livro que me chamou muita atenção, ela disse assim, ó: essa manhã eu queria encontrar Jesus. Queria encontrar frente a frente mesmo. E eu fui na minha igreja católica, mas não encontrei Jesus lá. Aí eu fui em outras igrejas católicas, eu também não encontrei meu Jesus lá. Aí eu fui nas igrejas evangélicas, fui em várias, mas não encontrei meu Jesus lá. Só que quando eu subi a favela e encontrei o moribundo, o pobre, o caído, lá estava Jesus. E é por isso que ele falou aqui: quando você ajuda os pequeninhos, você está me ajudando. Deus, ele tem meu Deus, ele quer levantar tantas pessoas, principalmente os pequeninhos dele. Por isso que ele levanta pessoas para dar oportunidade. Como é que a gente está olhando isso? Eu imagino assim, na minha imaginação, né, do William daí, Deus lá no seu trono, uma barba grande, tipo o Senhor dos Anéis. Do lado dele o Filho, Jesus Cristo, com uns 33 anos, novo. Eles começam a olhar uma pessoa. A pessoa está indo bem e tal. Vamos dar uma bênção para ela. Vamos lá, vamos dar, sei lá, um valor para ela. Aí deu um valor grande. Aí essa pessoa vai lá, troca de carro, compra uma casa nova. Não está errado isso. Com certeza não está, né? A gente tem que ter uma vida de abundância. Só que essa pessoa pegou esse valor e gastou tudo nisso. Comprou roupas e não deu nada para o próximo. Aí eu vejo lá, tipo, Deus não entendeu. Vai passar um pouquinho mais para o deserto. A Bíblia, ela fala que eu te testo no pouco, porque muito te darei. Talvez hoje você não tenha condições de fazer uma viagem missionária para outra cidade, mas você pode ajudar. E eu não estou nem dizendo ajudar com dinheiro, ajudar com o teu tempo. E se você tem condições, será que você realmente está dizimando? O dízimo, a 10ª parte, 10%. E além do dízimo, será que você está ofertando? Sabe por quê? Jesus, Deus, eles precisam de dinheiro aqui? Eles precisam? Eles são os donos do ouro e da prata. Quando você dizima, quando você oferta, quando você se mostra generoso, você está mostrando para Deus que o dinheiro não te comanda. Você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. A única vez que Jesus, ou no Antigo Testamento, fala que existe um Senhor além de Deus, ele só fala, é o Senhor dinheiro. Nunca falou que Satanás é um Senhor, mas falou, você não pode servir a 2 dinheiros. Ou serve a Deus, ou serve ao dinheiro. Dinheiro, gente, é bênção demais. Desde que você aprenda esse equilíbrio entre você usar e você doar. E mostrar que você não é comandado por ele.
Aí vocês vão ver Deus começar a prosperar vocês pela maneira certa, né? Curitiba, uma cidade incrível, é linda, maravilhosa. Eu gosto dessa cidade muito. Só que eu fui saber que o maior índice de suicídio do Paraná está em Curitiba. E não está na favela, está nos bairros nobres. Quantas pessoas que estão perdidas, que se perderam no meio do caminho, talvez adoraram os outros deuses, ou às vezes por ignorância, servindo Mamon, dentre outros. Será que você não pode chegar neles também e transbordar esse amor? Jesus, Deus conta com vocês. E se eu estou aqui hoje, não é para dizer que o William é bom, não tem muito a falar de mim, mas falar o que Deus fez através de mim, isso me alegra. Eu estou aqui para inspirar de certa forma vocês, para serem mais generosos e olhar com mais compaixão para o próximo. Porque vocês vão ter a maior recompensa, que é o quê? Ir para a vida eterna. É você no dia do julgamento final, você ser chamado e falar: servo bom e fiel, pode entrar. Aqui não tem choro, aqui não tem tristeza, aqui as ruas são de ouro. Essa é a tua casa. Eu te dei tantos anos, eu te dei tantas horas naquele mundo, eu te dei X valor de dinheiro, e você foi bem. Você teve uma vida abundante e você ajudou o pequenininho. E aquele pequenininho ajudou mais o pequenininho, que ajudou mais o pequenininho, e assim a gente vai ganhando almas aí para o reino. O meu desejo é que Deus abençoe de verdade cada um de vocês, que vocês tenham cada vez mais experiências sobrenaturais com Deus, uma vida de abundância. Comece fazendo alguma coisa. O Luiz me chamou hoje aqui e ainda falou: William, a gente está pensando em fazer uma campanha para Natal. Eu falei: meu Deus, que bênção, vai ser bênção. Aí eu já vou conversar com ele e dar algumas dicas. Amanhã às 14 horas a gente vai entrar lá no Hospital Infantil de Joinville. Na empresa a gente movimentou, a gente tem Águia Social, e a gente vai entrar em cada quarto e vai levar um brinquedo para aquelas crianças lá. Só que é incrível. Já passou meu tempo? Mas é incrível assim como Deus faz as coisas, né? Como eu falei, eu fiquei 8 anos no hospital. Mas na verdade faz 6 meses que eu entendi por que eu ia no hospital, de verdade. Eu sabia que eu recebia muito em troca, mas na minha ingenuidade, eu achava que eu ia lá para levar amor, para levar carinho. Deus teve que usar um profeta, e do nada, ele não me conhecia, me chamou: vem aqui na frente. E Deus falou assim: eu te uso. Eu te uso quando tu está com o terno, eu te uso quando tu faz conta e quer vender, eu te uso quando tu coloca um jaleco e quer animar a criançada. Eu te uso. E ele não me conhecia e falou: Deus está mandando te falar, coloca o nariz. E Deus falou assim: ó, eu já usei a tua vida para curar outras crianças. Então, amanhã eu entendi que o brinquedo é só um pretexto. É só um pretexto porque é para a gente estar lá dentro. Mas a gente vai começar orando. E a minha fé é para ir lá e curar crianças. É para ver o Espírito Santo se manifestar e curar. É para chegar lá com o poder do Espírito Santo e eliminar principado e potestade. Potestades de enfermidade que não vem de Deus. Quando você consegue entender o teu propósito e ver como Deus ele é bom e Ele é o maior estrategista que tem, tu fica imparável, tu quer cada vez mais. Então, gente, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer dividir com vocês. Contem comigo, o Luiz tem meu contato, pode me ligar e vamos em frente aí. Eu sempre penso, né, eu descobri o Evangelho, agora em dezembro faz 3 anos que eu estou convertido. Eu vejo que Deus já me livrou de muitas coisas, né? Mas realmente a intimidade começou agora. E eu falo assim: ó Deus, eu conheci você com 36 anos. Conheci você tarde. Mas eu quero que você me leve velhinho.
E ele diz que ele dá no máximo até 120 anos, né? Então me deixa velhinho, mas com saúde, porque eu quero ganhar muitas almas para ti. Eu quero saquear aquele inferno e povoar o céu. Fazendo isso, falando o quanto ele é bom, quanto ele é bom, quanto ele é bom. Glória a Deus. Aleluia. Amém.